estamos aqui mais um treinamento de operador de pá carregadeira pela CTP Treinamentos. Acabamos de terminar uma aula prática e eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento seguro dessa pá carregadeira e vou também falar para vocês da questão da manutenção preventiva, que é muito importante para o operador de pá carregadeira. Eu vou começar falando pelo óleo da transmissão. Aqui, ó, tem o óleo, nota aqui dentro, tem um visorzinho aqui, ó, tem um óleo da transmissão. Esse óleo é interessante estar verificando todo dia no checklist, porque essa transmissão, se der algum problema, com certeza o custo de manutenção vai ser alto. Eu tenho um outro item de segurança também, que é essa trava aqui, ó. Essa trava de segurança, a trava vermelha, ela é um dispositivo que toda vez que eu vou transportar a máquina, eu tenho que estar com ela conectada aqui, ó. Eu tenho que travar a máquina. Isso é um detalhe bem interessante, porque eu não posso transportar a máquina de forma alguma com essa trava aqui solta. Outro detalhe que eu tenho, interessante também, é o seguinte. Ali, ó, eu tenho uma cruzeta. Aquela cruzeta ali, ó, toda vez que eu for fazer o reboque com a pá carregadeira, essa cruzeta tem que ser retirada. Ela tem que ser desconectada ali, ó, e lá. Por quê? Porque eu não posso jamais fazer um reboque com a máquina com essa cruzeta acionada. Tem aqui mais um dispositivo que aqui eu uso para poder colocar o óleo no sistema de transmissão da máquina, que é um sistema muito importante. Aqui em cima eu tenho aqui um reservatório de colocar água para poder ser utilizado do para-brisa. Então uma tampinha para não perder. Vem, adiciono água. Só lembrando que o para-brisa ele tem que ser limpo todos os dias, né? Para você ter uma visão boa, com qualidade. Outro item de segurança que eu vou estar mostrando para você é o seguinte. Tem vários detalhes. Aqui também, ó. Se eu desconectar aqui, ó. Isso aqui é um filtro. Isso aqui é o filtro do ar-condicionado. Se eu desconectar isso aqui, eu arranco. É um filtro. É o filtro do ar-condicionado, tem que ser limpo pelo menos uma vez por semana. Ok? Outro item de segurança que eu vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte. Parou a pá carregadeira, eu tenho que deixar ela nesse sentido aqui, ó. Essa é a posição correta. Interessante também, todo dia terminando, antes de iniciar o turno, quer dizer, você dá uma verificadinha aqui, ó, se está tudo ok. Se aqui estiver solto, vai gerar um desgaste e aí você pode perder um dente desse aqui, fácil. Aqui eu tenho um outro item. Se por exemplo você precisar levantar a máquina por algum motivo, tem aqui, ó, essa é a alça para você segurar a máquina. Ou seja, é extremamente proibido eu segurar a máquina pela concha. Eu segurar a máquina pela concha ou puxar em alguma parte hidráulica. Eu tenho que pegar aqui, do outro lado também tem. Então essa aqui é a posição correta, tá? Aqui, outro detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Para poder fazer essa verificação diária, todos os dias, é interessante que o quê? Você sempre tem que ir com a máquina desligada, tá? Freio de mão acionado. Nunca com pessoas operando a máquina, que pode dar um risco de fechar. E aí é tragédia na certa. Você pode dar uma olhada aqui se as mangueiras não estão tendo nenhum vazamento, se as conexões estão tudo em dias. Fazer uma limpeza, bater um ar comprimido. Dar uma olhadinha na parte aqui da cruzeta, do cardan, se está tudo ok, tá? Eu tenho aqui ainda o seguinte. Aqui eu tenho um reservatório de óleo. É um reservatório de óleo hidráulico, né? Que é o óleo hidráulico responsável pela força que a máquina tem. Outro detalhe interessante, por incrível que pareça, a pá carregadeira ela nunca pode andar sem os luminosos delas, né? Que por exemplo, o sinal luminoso aqui, ó, para seta, farol, é proibida a pá carregadeira transitar sem farol. Então nesse caso, o farol é um dos 7 itens de segurança, o para-brisa é um dos 7 itens de segurança. Outro item de segurança também é o extintor de incêndio, que nós vamos ver daqui a pouco dentro da cabine. Aqui é a parte do motor. Aqui está o líquido do arrefecimento. Para ser adicionado mais, é só eu abrir a tampinha lá em cima. Aí eu vou adicionar mais. Aqui tem até o marcador do nível aqui, máximo e mínimo, tá? Esse líquido de arrefecimento aqui tem que ser o que o fabricante recomenda, tá? Porque tem que ser um líquido autorizado. Aqui eu tenho aqui o que? O filtro de ar, né? O filtro de ar da máquina também tem que ser retirado pelo menos uma vez por semana e tirar o excesso de poeira que o filtro vai sugando, tá? Aqui no motor
bem interessante, que tem que ser verificado todos os dias, é a questão do óleo do motor. O óleo de motor, eu vou mostrar para vocês o seguinte: aqui dentro tem uma varetinha com a ponta amarela. Nota que essa varetinha é só você puxar ela para cima, limpar com um pano limpo, verificar se ela está a 2 traços de óleo e introduzir novamente. Tem aqui outro item de segurança muito importante, que é a chave geral da máquina. Essa chave geral, desci da máquina, acabou a operação, eu tenho que posicionar em um local plano, vir aqui e desligar a chave geral, tá? Quando eu faço isso aqui, eu estou tirando toda a carga elétrica da máquina, tá? Eliminando qualquer risco de a máquina ser ligada involuntariamente. Outro detalhe interessante que é o seguinte também: aqui a parte da colmeia, tá? Tem que ser limpa de tempos em tempos. Tem a colmeia duas, porque tem um ar condicionado, tem outro filtro ali em cima. Aqui é o contrapeso da máquina. Se caso eu for precisar levantar a máquina, eu tenho que pegar dos dois lados, lá na frente e aqui, ó. Então aqui é outro lugar de eu suporta eu pegar a máquina na posição segura, tá? Aqui, vou mostrar para vocês também, tem um sinal luminoso aqui, ó, seta, luz de freio, é obrigatório. Um detalhe de segurança bem interessante que eu vou explicar para vocês é o seguinte: é a questão da posição do operador, né? Primeiro ele vai colocar aqui o apoio para os braços. Outra coisa, a direção tem que ficar na posição segura, de forma que eu opere a máquina, né, numa posição que não interfira muito, para não ficar balançando dentro da máquina. Sentei, vou plugar o cinto de segurança, tá? Dessa forma, pluguei o cinto de segurança, aí eu posso acionar a máquina, né? Posso ligar a máquina aqui. Quando eu ligar a máquina, vai dar esse alarme. Na verdade, ele soou esse alarme porque a porta minha está aberta, então eu só posso operar com a porta fechada, é um item de segurança. Eu vou observar o que? Aqui eu tenho 4 retrovisores. Eu tenho um de fora, esse aqui de dentro, esse e esse. Eu tenho 4 retrovisores. Como é que funciona esses 4 retrovisores? Esses dois aqui, ó, eu vejo no fundo da máquina. Eu vejo no fundo da máquina esses 2 retrovisores aqui. Os dois de fora eu vejo a parte lateral da máquina. A pá carregadeira, ela tem um risco muito grande na hora de você fazer a manobra de ré, que ela é alta lá atrás, então o risco aumenta bastante de atropelamento com o pedestre. Então você tem que utilizar os dois aqui dentro e os dois lá de fora, tá? Aqui, coloquei a máquina funcionar. Essa máquina, ela tem 4 marchas. Ela tem 2 para frente, 4 para frente e 4 para trás. Ré, frente e ré, frente e ré. Aqui tem aqui a buzina da máquina, tá? O recomendado é o que? Operar sempre somente essa mão esquerda aqui no joystick, para poder eu ter uma condição mais de segurança. Essa outra aqui vai ficar aqui no comando, que se eu for fazer aqui o seguinte, vou subir a concha, ó. Isso. Toquei para trás, eu tô levantando a concha. Uma coisa interessante a observar é o seguinte: eu nunca posso fazer manobra, andar com a concha totalmente erguida. O risco de tombamento é muito grande. Nota quando eu estou tocando aqui, ó, como que ela balança. Então aqui eu faço, volto novamente. Se eu toquei aqui para baixo, ó, filma aqui, eu toquei aqui para baixo aqui, eu tô descendo lá, ó. Agora, se eu tocar pro lado do vidro, pro lado direito, ó, eu tô abrindo concha lá. Isso. Se eu toquei aqui pro lado da minha perna, ó, pro lado esquerdo, eu tô fechando concha. Isso, tá. Outra coisa interessante a observar também é aqui no painel, ó. Nunca deixar esses monitores aqui, nenhum pode trabalhar no vermelho, entendeu? Então, com temperatura, pressão do óleo, pressão combustível, nenhum pode trabalhar no vermelho. Nota quando eu tô aqui no neutro, o painel tá indicando aqui neutro. Se eu colocar aqui para ré, ó, ela já vai aparecer, vai mudar para ré. Se eu colocar para frente, ela vai para frente. Então aqui eu tô no neutro, tá? Certinho. Vou baixar ela novamente, ó. Coloquei na posição. E interessante, quando eu abaixo lá também, eu tenho que verificar se eu deixei lá na posição correta, que é nivelado com o solo. Aqui desse lado aqui eu tenho alguns botões aqui, como por exemplo, para andar mais rápido, para andar mais devagar.
ar-condicionado, eu ligo e desligo, direciono o ar-condicionado, ajusto aqui ar-condicionado, tá? Aqui desse outro lado eu tenho aqui também, ó, limpador de para-brisa, joga água no para-brisa, saída do ar-condicionado. Os freios dela é bem interessante porque ela tem 2 pedal de freio. Então, se eu pisar num, ele amortece e para. Se eu pisar nos dois, ela para automaticamente. Se eu pisar aqui, ó, no acelerador, aí, ó, ela aumenta a rotação significativamente. Aqui eu tenho um botão muito interessante que é o botão do automático. Como é que funciona o botão do automático? Ela estando aqui nessa posição automática, eu não preciso ficar trocando de marcha, ela troca de marcha sozinha, tá? Aqui tem o pisca-alerta, farol para você trabalhar noturno. É isso. Então, pessoal, é uma máquina muito boa de operar, mas porém tem que ter as normas de segurança, entender e aplicar, porque é uma máquina que tem um risco de tombamento muito alto. Se por acaso você estiver interessado em fazer um curso de operador de pá carregadeira, é só entrar em contato nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. Estamos localizados aqui em Olambra, São Paulo, e temos o prazer de atender você. Boa tarde, até a próxima.